Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia On-Chain. Hoje é a segunda edição nesse novo formato e o que é que a gente vai falar hoje? Eu vou dar uma passada na análise que eu fiz na terça, vou trazer algumas coisas sobre o Ether, Treasury Companies, alguns dados on-chain do Bitcoin e também trazer algumas análises de fluxo do order book, tanto do Bitcoin quanto do Ether, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar por esse tweet aqui do Josa, lá do BTG, um salve para o Josa, que repostou a Velo, onde o Open Interest do CME do Ether está nas máximas históricas. Para quem não sabe, o CME é a Chicago Mercantile Exchange, é a principal corretora de derivativos regulada e institucional do mundo. E o Ether, até pouco tempo atrás, ele tinha zero interesse, como vocês podem ver aqui nesse... Opa! Como vocês podem ver aqui, ele voltou para Binance. Então, CME, ele... Opa, tá no Bitcoin. Desculpa, galera. Então vamos lá. Do Ether aqui, em 8 bi, ele saiu em final de abril de 1,2 bi para 8,6 no topo e agora está em 8 bilhões. Então, bastante coisa, muita alavancagem. E o Jota fez um comentário que caso o o Ether, ele não dê continuidade no movimento, pode ser que devolva boa parte da apreciação de preço pelas Treasury Companies. E sim, porque teve muito flow, mas teve muito front run de flow. Eu comentei sobre isso um pouco na edição passada também, beleza? Então vamos lá agora aqui para... Eu vou até sair da frente, para ficar melhor a visão. Eu expliquei aqui esse indicador na edição passada também, o VRVP, e aqui aqui ele mostra uma área com pouca demanda, ou seja, teve pouco volume negociado nesse intervalo. Ele estava mais ou menos aqui, que eu falei que poderia chegar nos 4K. Ele tocou em 4 mil e pouquinho, essa área aqui com pouco volume, e acabou parando aqui. Então, fez essa visita. A gente ainda está na tendência clara de alta, com acima da Value Area High, que é essa linha aqui nos 3.600. Isso aqui é um suporte forte. E aí, caso a gente venha para baixo, aí, a gente tem um desastre no Jackson Hole, e no macro a gente pode vir buscar aqui o próximo grande suporte, o Point of Control em 2.500. E aí, se você vem um pouco mais para frente, vou mudar o tempo aqui para 4 horas, dar uma olhada um pouquinho mais para frente. Opa. Dá uma olhada aqui um pouquinho mais para frente, do começo de agosto para cá, dá uma olhada como ele está. Então, ele ainda tem uma área com pouco volume até aqui, os 3.900, 3.800, deve ser uma área de suporte forte, beleza? E aqui um pouco abaixo, o Point of Control também na casa dos 3.600. A gente tem uma área aqui com muita demanda, assim como uma área aqui também com muita demanda, beleza? Agora a gente vem aqui no Kiyotaka para dar uma olhada nos dados de order book, e a gente tem um order book deficit. O que é isso? Quando você... ele representa no intervalo de 0 a 10%, a menos 10%, quanta gente tem, quantas ofertas de compra e ofertas de venda, beleza? Então, bid e ask, quando você vem aqui, você tem 3.690.000 bids e 1,9 milhões de ask, então você tem muito mais bid do que ask. Aqui embaixo, deixa eu sair da frente de novo, você tem o order book deficit, aqui é o delta, ou seja, é essa diferença e não os valores absolutos, como aqui em cima. Entre 0 e 5, você também tem um delta positivo, então você tem mais ofertas de compra aqui do que ofertas de venda. Então a gente olha o book aqui, ele tem várias... Cada linha que eu passo dessa aqui, esse número aqui, é em Ether, beleza? Então, você quer dizer ali que tem uma oferta de compra de 8.500, 8.150 Ether, 7.200 Ether, 5.500, isso aqui é tudo em Ether, beleza? E a coluna do meio é o candle atual, a coluna anterior aí é o último candle, beleza? Isso aqui é o gráfico de 4 horas. E o Coinbase Premium também, 0,01, tá? Não temos aqui um grande premium da Coinbase para o Ether. Beleza? Então, o Ether está aqui numa situação, só para fechar,
que ainda está na tendência clara de alta, ele tem se recuperado, tem segurado bem com relação ao Bitcoin aí, ele caiu um pouquinho mais, mas comparado ao que a gente via anteriormente, está ótimo. A gente viu aí nos últimos 2 anos, o Bitcoin espirrava 5%, o Ether caía 15, 20%, então a gente está vendo o Ether forte, a gente vê o Tom Lee ainda querendo comprar Ether, eles ainda querem comprar bastante Ether, então o Ether ainda está sendo o cavalo mais forte. Claro que se o Bitcoin for para o Gulag, a gente não tem muito o que fazer, vai tudo de arrasta. Beleza? Mas vamos dar uma olhada no Bitcoin aqui agora. Então, aqui o Bitcoin, o mesmo tempo aqui de 4 horas, de junho para cá, de quando retomou a alta. E aí a gente viu ele também visitar uma área com menos demanda. Você tem que estar aqui nos 112. Foi uma área que eu trouxe na análise de terça que ele poderia chegar também. A gente tem um point of control aqui em 118 mil dólares. Então, um bounce. Ele pode vir para aqui, ele deve vir, voltar aqui para o point of control. E a gente tem aqui o Value Area Low em 112.600, mais ou menos. Foi um suporte aqui. Ele passou por menos de um dia e voltou aqui no começo de agosto. E hoje tocou aqui ontem também. E agora está segurando aqui acima do 112K. E o próximo grande região de suporte do Bitcoin, na minha visão, é o Realized Price dos holders de curto prazo. Eu trouxe isso aqui também no gráfico do Check on Chain na análise de terça, mas preferi colocar aqui no gráfico do TradingView para não ter que ficar abrindo duas imagens. Então, o Realized Price está aqui em 108.540. Essa é uma área de suporte muito forte, beleza? E por que essa área, vou até voltar aqui, por que essa é uma área de suporte muito forte? Porque essa é a média de custo daquelas pessoas que compraram aquelas moedas que se mexeram on-chain num período de menor que 155 dias. Então, são os holders que são mais sensíveis a preço que tendem a não segurar tanto em termos de drawdown. Então, por isso que é uma área tão importante, é uma área que deve ser defendida. Beleza? Então, vamos aqui agora para o Bitcoin. O Bitcoin, a gente tem alguns bids aqui abaixo também, como vocês podem ver. Quanto mais amarelo, mais forte. 468 Bitcoin, 554 Bitcoin, 566 Bitcoin. A gente tem o Order Book Deficit em 10% aqui, com besteira mais de ordem do que de ordem de compra do que de venda. A gente está com 16.322 moedas, bitcoins, em venda, em ordem de compra, desculpa, em pedido de compra, e 14 mil em pedido de venda. Estamos com delta aqui no 5% positivo também, com a diferença de 3.620 moedas, mas o prêmio da Coinbase está negativo. Isso não é algo bom. O que isso aqui mostra é que a gente tem bastante defesa aqui abaixo. O que volta para o gráfico aqui, a gente deve ter uma região aqui, essa região entre 110 e 107, que deva ser bem defendida, beleza? Agora vamos para os dados de análise on-chain. Primeira coisa que eu quero trazer aqui é o lucro e prejuízo dos holders de curto prazo. A gente chegou a estar aqui, sempre que ele traz essas médias no Check on Chain, você tem um desvio padrão na primeira e 2 desvio padrão na segunda, beleza? Então aqui a gente olha que no dia 17 de julho a gente passou de 2 desvio padrão e o mercado ele indica aqui euforia. Agora a gente tem os holders de curto prazo aqui com 2.094 Bitcoins de lucro realizado e abaixo aqui do desvio padrão, que está em 5.600 no desvio padrão, 7.500 em 2 desvio padrão. Então, o mercado deu uma esfriadinha, o que é saudável, mas não chega a ser preocupante por essa métrica, beleza? Agora, quando a gente vem para os MVRV Z-Score de holders de curto prazo, o MVRV, ele basicamente é uma métrica que ele pega o valor de mercado dividido pelo valor realizado, ou seja, market cap dividido por quanto foi colocado de dólar no ativo. Então, só para recapitular, se eu compro $1 de Bitcoin, quando o Bitcoin estava 55 mil dólares, 56 mil dólares,
agora eu tenho $2 em Bitcoin. Então, ele vai pegar todo esse valor, isso aqui ele conta como um realized value e 2 do market cap. Então, eu tenho $2 de market cap, mas o realized value do que eu botei é 1. Então, dividindo isso aí, se o preço médio fosse $56 mil de todos os bitcoins comprados, o MVRV seria 2, beleza? Então, isso aqui é apenas os holders de curto prazo, ou seja, apenas daquela galera que comprou aí, que movimentou essas moedas em um período menor que 155 dias, e ele pega o Z-Score e calcula os desvios padrão. Isso aqui é para saber quanto tempo que ele passa fora, aí longe da média, porque ele tende a reverter para a média. Isso tanto para cima quanto para baixo, beleza? Então a gente tem ele aqui, ele está exatamente em 0, o 0.007, o Z-Score. Então ele está voltando para baixo aqui, ele chegou em julho a 0,59, número baixo também. A última vez que ele tocou um desvio padrão foi em novembro do ano passado. Então eu vou sair da frente de novo aqui. A gente tem algumas vezes que ele passou e ele ainda está acima do realized price de holders de curto prazo, que isso é importante. A gente tende aí a quando ele passa, quando ele cai abaixo do realized value do holder de curto prazo e o MVRV de score, ele vem aqui para baixo, a gente tende a ter um período de uma correção um pouquinho mais longa, não necessariamente um bear market, como a gente teve alguns mini bears aqui, a gente teve isso aqui em julho, agosto do ano passado, a gente teve esse mini bear entre fevereiro e abril desse ano, e caso ele perca isso aqui, o Bitcoin perca esse valor do realized value de holder de curto prazo e a gente fique um tempo aqui embaixo, pode ser que a gente tenha mais um período daqueles de mini bear. Beleza? Agora vamos para os short term holders SOPR. O SOPR é a métrica irmã do MVRV e o que é o SOPR? É a quantidade de moedas que foram movidas, foram vendidas naquele dia. Então, o SOPR acima de 1 está dizendo que as moedas foram movidas no lucro, o SOPR abaixo de 1, ele quer dizer que ele foi movido no prejuízo, e isso aqui também para holders de curto prazo, quando ele chega em 1.8, 1.08, ele começa a indicar sinais de aquecimento, mas 1.2 é quando ele mostra superaquecimento. Aqui a gente chegou a 1.06 em julho, quando o Bitcoin bateu a máxima histórica, e agora, ontem, a gente teve uma movimentação de 0,99, então a gente teve mais moedas movendo no prejuízo do que no lucro. A última vez que isso aconteceu foi no dia 23 de junho, que foi o fundo da guerra, beleza? Então, vale ficar de olho, todos os olhos no discurso do Powell, no Jackson Hole e nesses níveis aqui, tanto para o Bitcoin quanto para o Ether. A gente teve também o lançamento da moeda do Kanye West nessa madrugada, que é algo, é um sinal não muito bom. Eu achei um sinal péssimo. Só vi isso aí quando eu acordei, então já tinha morrido, mas não é um bom sinal. Então, fica de olho no Powell, fica de olho nessas métricas aqui. Inclusive, a gente vai cobrir às 14 horas após o Jackson Hole na live. Eu e o Jorge vamos estar por lá. Beleza? Agora, entrando um pouco na parte de análise on-chain, eu vou só passar os treasuries primeiro aqui, que eu acho que fica mais complementar. Então, a gente tem aqui o trading volume das treasury companies. Eu acho que isso aqui é extremamente importante para a gente ficar de olho. Eu vou trazer isso em quase todos os mood on-chain. E a gente viu aqui de agosto descendo. Eu gravei no dia 18, no dia 19, mas ele só pegava os dados até o dia 18. A gente tinha aqui a Bitminer caindo. Agora ele caiu mais um pouco o volume no dia 19. E ontem ela voltou aqui a aumentar um pouco, enquanto a Strategy voltou a dominar como a empresa de treasury com maior volume. No dia 11 aqui, a Bitminer foi uma das empresas mais negociadas na bolsa dos Estados Unidos, beleza? Então, se a gente tiver um topo local, o que eu acho que depende muito do macro, isso aí vai ser algo que quando passou vai parecer óbvio, mas devido a todas as cenários, questões macro, não é algo tão óbvio, beleza? E aqui a gente tem os prêmios aqui. Eu tirei BNB e SUI porque são mais novas, BNB está na máxima histórica, então acabou de um chute para cima. Se vocês olharem isso aqui, no prêmio, isso aqui é uma pequena euforia. Olha aqui o Bitcoin, Ether, Sol. Eu deixei hype aí embaixo
Eu teve um space muito interessante ontem, onde o cara responsável pela Hype Strategies falando um pouco sobre a visão dele para a Hype, eu achei bem legal. Depois procurem lá no Twitter, eu vou ver se eu consigo fazer um resumo também. Então, o prêmio do Ether do Bitcoin 1,38, prêmio do Ether 1,14, prêmio de Sol 1,4. Apesar de que Sol e Hype aqui não são tão relevantes, eu acho que o importante, por enquanto, é acompanhar o Ether e o BTC e ficar de olho em Hype e Sol para os próximos anúncios, para os grandes anúncios de vendas, beleza? Eles precisam também de um KOL de TradFi. Agora vamos para as métricas on-chain. Antes de passar para elas, se inscreva no canal, deixe seu like e manda essa análise para seu amigo que também precisa ver isso, beleza? Então vamos lá, aqui é a receita das redes, que inclui taxa, chip de MV e outras camadas de receita. E aí a gente vê sempre a Hyperliquid no topo. Eu tirei algumas redes relevantes aqui também. Você olha, a Hyperliquid, Tron, a Tron também recentemente passando a ter bastante receita. BNB Chain, mais ou menos, Solana e Ethereum também aqui brigando entre eles para ver quem vai fazer mais receita, alternando o segundo lugar e segundo e terceiro lugar aí, brigando com a Tron também, enquanto a Hyperliquid segue absoluta, isso, claro, por causa da corretora, não por causa da EVM. Qualquer dia desse eu vou trazer um episódio dedicado a métricas da Hyperliquid, beleza? E agora, quando a gente olha para a emissão de ativos nativos, a gente olha o Bitcoin aqui, com 50 milhões por dia, Solana com 13 contra Ethereum com 11. E aí a gente vê como a falta de bid para o Ether, ela era gritante. Porque a gente olha que a Solana, apesar de que era ser um ativo muito menor, tem uma geração, uma inflação muito maior e mesmo assim valorizou muito mais, tinha muito mais dinheiro vindo para a Solana, era um ativo menor também, mas com muito tempo a emissão aqui quase o dobro ou o dobro do Ether, e mesmo assim a gente teve a Solana performando melhor, como sendo um ativo 4, 5 vezes menor e com a inflação maior. Então, a falta de bid agora na Solana e o bid do Ether fez aí esse ratio crescer bastante. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Bom Dia de hoje. Então, aguardo vocês para as nossas lives às quintas e para as lives de sextas também. Valeu!